Os irmãos podem abrir suas Bíblias. Primeira Reis, primeiro livro de Reis, primeiro Reis, tá? O certo é isso. Quando for Efésios, é primeira, né? Pode ser primeira carta, né, aos Efésios, mas aqui é livro, tá? Primeiro livro de Reis, capítulo 8, verso 30 em diante. É a continuação do que a gente viu semana passada, quando Salomão ora a Deus, e ele ora, né, e fala uma porção de coisa com o Senhor, e uma das coisas que ele pede a Deus é o quê? Sabedoria. E logo depois disso tudo, o que acontece? Ele tem um caso que aparece para ele, ele era rei, ele julgava a nação sob a direção de Deus. Na verdade, um rei deveria julgar a nação através das Escrituras, eles tinham a palavra de Deus, e eles eram homens preparados para isso. Claro que ele não julgava todas as causas, mas essa causa apareceu para ele, e Deus deu sabedoria para Salomão naquele momento. E hoje, meus irmãos, ele continua. Eu vou ter que ler todo o texto, porque senão a gente não vai entender. Ele depois continua, aí sim ele continua a oração, expondo diante de Deus, né, 1 Reis 8, de 30 em diante, as suas necessidades. O que ele esperava de Deus ali naquele lugar de oração, que era o templo, que tinha acabado de ser inaugurado. Então o que ele esperava do Senhor? Ele vai colocando de uma forma maravilhosa. A gente precisa prestar muita atenção no que Deus fala aqui, né, através dessa oração aqui. Então ele diz a partir do verso 30, ouve, pois, a súplica do teu servo, é Salomão que está orando, e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Se alguém pecar contra seu próximo, ele for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus e age, e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando o justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter a ti e confessar o teu nome, e orar e suplicar a ti nesta casa, ouve tu nos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que deste a seus pais. Quando os céus se cerrarem, e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos teus pecados, havendo-o tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento, ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, e da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho porque o enviares, e orar ao Senhor, voltado para esta cidade que tu escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus a oração e a súplica, e faze-lhe justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque,
e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados cativos, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração, de toda a sua alma, na terra dos seus inimigos que os levarem cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para essa cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei o teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Perdoa o teu povo, que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu à compaixão os que os levaram cativos, para que se compadeçam deles, porque é o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu povo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti. E o último verso: pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para a tua herança, como falaste por intermédio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito a nossos pais. Que oração maravilhosa, né? É uma oração assim, digna de a gente olhar para aprender. E eu creio que Deus deixa isso aqui para mostrar uma porção de coisas. Primeiro, que Ele perdoa pecados, que Ele ouve oração, que Ele atende, que Ele cuida do seu povo. Mas, meus irmãos, é uma oração muito prática. E aqui a gente precisa lembrar de algumas coisas. Quando se refere ao lugar que é edificado, não havia templo. A gente vem acompanhando algumas orações mais anteriores. O culto era no tabernáculo. O tabernáculo ele era móvel. Então ele se movimentava. Cada momento, durante a viagem até Canaã, ele ficava em vários lugares. Depois vai se estabelecer em Siló. E por fim ele vai vir para Jerusalém. E ali é edificado o templo. Aqui, o templo em Israel tinha um sentido muito importante, como sendo num local só. Não era como no tempo de Jesus, que haviam sinagogas. Agora, em Israel, havia só o templo, um único templo. Por quê? Porque sempre a ideia que Deus quer passar e quer ensinar é a uniformidade na adoração a um único Deus, e esse Deus é o Deus de Israel. E quando querem prestar culto a Ele, é lá no templo, em Jerusalém. Uma única vez, quando as tribos estavam tomando posse da terra, que houve uma desconfiança de que as tribos que pediram para ficar além do Rio Jordão, e foi concedido que elas ficassem antes do Rio Jordão ali, elas estabelecessem ali duas meias tribos, e aí eles encontram uma dificuldade. Por quê? Lá em Siló, lá na frente, chegou uma informação de que aquele povo lá da além do rio estavam se reunindo e fazendo culto, e não podia. E foi enviada uma grande comissão de Canaã, né, ali de Siló, da região, representantes, e foram ver o que estava acontecendo. E falaram: ouvimos que vocês estão adorando aqui, e não é aqui, porque era uma ordem de Deus. E realmente, meus irmãos, depois disso eles entenderam, e não houve só uma confusão. Imagina se hoje, por celular e por imagem, não consegue se provar nada, né? Imagina naqueles dias, que era tudo distante. E eles chegam lá e eles falam: não, nós não adoramos outros deuses, nem fizemos nenhum tipo de culto aqui de adoração a Deus. Sabemos que é lá. Corrigiu-se tudo. Por quê? Porque o perigo de uma descentralidade, aquela declaração monoteísta judaica: ó Senhor Deus, o Senhor é o único Senhor. E o templo, ele era um símbolo dessa unidade de adoração de todo o povo em torno de um único Deus. Agora vamos entender ainda um pouquinho mais. Se você começa a construir lá, perde-se, nesse caso, e Deus estava construindo a fé deste povo, perde-se, mescla-se a adoração. E outro perigo muito grande que precisa ser citado aqui: a mistura, um sincretismo que possa aparecer
deuses pagãos fazendo parte, mesmo com o culto ali em Jerusalém, quantas vezes isso aconteceu? Então Deus estava protegendo o povo e a sua adoração em torno de um único Deus. Mas ele fala que não é necessário só orar lá no templo. Vocês percebem que ele fala que também quando alguém fizer da sua casa, uma família, fizer lá de onde estiver, voltado para cá, era uma ideia, que não é que o valor estava no estar voltando para Jerusalém, é o que o muçulmano faz, tem que virar para Meca, senão perde todo sentido. Então ficou uma coisa meio robotizada. Deus está ensinando aqui, e nesse formato, é que eles têm que de fato estar orando a Deus. Quando se fala voltado aqui para Jerusalém, porque o lugar do templo simbolizava a presença de Deus. A gente tem que lembrar que o que estava lá dentro do templo, no Santo dos Santos, estava a Arca do Concerto, a Arca da Aliança. E Deus se fazia representar ali na Arca. Ali acontecia tudo, não era que ali era Deus só estava ali. Deus é onipresente, onisciente. Mas Deus fazia questão de que o povo entendesse que ele se fazia presente à oração, ao culto, à adoração, ao sacrifício naquele lugar. Então, orar para Jerusalém tinha esse sentido, não era porque se não fosse se virasse um pouquinho, era pecado, era uma questão mesmo de olhar para Deus, unicamente para Deus. E se tivesse numa cidade, depois ele fala que quando seu povo disse por tudo, meus irmãos, era por quê? Era por causa do pecado. Teu povo for rebelde, o teu povo pecar, e o teu povo for levado para o cativeiro, e lá ele se arrepender. Sempre está envolvido aqui pecado e arrependimento e oração. Pecado, arrependimento, oração, perdão de Deus. Essa é a dinâmica da oração que Salomão faz aqui de consagração do templo. Isso é maravilhoso. E aí eu quero, então, a partir daí, a gente quase que finalizar. Eu botei só umas observações aqui. Então, depois de que Salomão ele ora, reconhecendo essa grandeza de Deus, na oração anterior, tá? Ele reconhece a grandeza, a fidelidade, o Deus que é misericordioso, e ele confessa a Deus na sua oração anterior como o único Deus. Olha que coisa maravilhosa, é isso que nós estamos falando. Ele deseja que a graça de Deus prevaleça no seu reinado, ele pede isso para Deus, e ele pede que Deus olhe também para o futuro da nação e cuide da nação no futuro. Ele se mostra totalmente dependente de Deus na sua oração. Salomão agora, meus irmãos, ele começa a interceder, apresentando a necessidade da nação. Ele está olhando agora como rei. Eu sou o rei dessa nação. Essa nação é do Senhor, não é minha. É uma responsabilidade muito grande. Então, Senhor, ela é do Senhor, nós te pertencemos. Dá-me sabedoria, ajuda-me a cuidar dessa nação. Não deixe faltar a chuva, cura as pestes, as doenças, liberta-nos do perseguidor, do mal. É isso que ele está colocando agora diante de Deus, para que quando orarem naquele lugar, as orações fossem ouvidas. Nós podemos orar na nossa casa ou em qualquer lugar, mas quando nós nos reunimos aqui para orar, Deus ouve e aceita a nossa oração. Nós nos reunimos como povo de Deus, como servos do Senhor, a igreja do Senhor, a congregação de Deus reunida para orar a Deus. Então ele fala no verso 30, eu vou só citando, tá? Ele fala no verso 30, por exemplo, que todos que orarem naquele lugar, Deus os ouvisse e os perdoasse, porque isso era importante. Deus precisava ouvir, mas Senhor, precisa perdoar, porque tudo tem razão e ligação com o pecado. Vocês vão lembrar que Davi, uma das últimas mensagens que eu preguei aqui sobre Davi, antes dele morrer, ele faz a contagem do povo, ali manda contar, né, o seu exército, e quantos haviam, e ele depois ele reconhece que houve pecado, e é disso que Salomão está falando aqui, e ele pede perdão a Deus. No 31 e 32 ele pede a Deus que justifique o justo que orar naquele lugar, e condene o perverso que está fazendo injustiça contra o justo. No verso 33 e 34, ele diz que quando o povo pecar e cair nas mãos dos inimigos, e depois arrepender-se, Deus perdoasse e trouxesse o povo de Israel de volta para a sua terra, mediante arrependimento deles. No 35 e 36, ele fala que quando pelo pecado do povo, Deus parar de mandar chuva, Deus os perdoasse mediante arrependimento e mandasse chuva novamente. Vocês percebem que muitas coisas têm relação de fato com pecado, sim,
com nossas faltas, ou até mesmo com os nossos erros, né? Decisões erradas, que traz prejuízo a você ou à nação, no caso de pessoas que estão em poder, né? Poder de governantes, por exemplo. O mal que vem quando nós procrastinamos coisas, decisões, né? Que deveria tomar. Ele diz mais ainda no 40, no 39, no 40, quando por causa do pecado vierem pestes, vierem fome, ele diz, perdoa o povo quando eles se arrependerem. É interessante isso, sempre essa relação que Salomão coloca, perdoa o povo. Aí ele vai lembrar, a gente vai lembrar de Davi. Davi pede o quê? Senhor, que eu caia na tua mão. E Deus manda o quê? Peste sobre a nação. 75 mil pessoas morrem, até que Deus cessa. O verso 39 ainda diz assim, porque só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, cura as pestes e sacia a fome. No verso 40 ele diz, para que te temam todos os dias. O povo precisava olhar para a condição e olhar sempre para Deus, né? Mirar em Deus. No 41 e 43, ao 43 ele diz assim, houve também a oração dos estrangeiros, olha a inclusão, né? Houve a oração dos estrangeiros, que ouvirem sobre o Senhor, né? E se converterem a ti, ouve suas súplicas. Aí ele complementa, olha o trabalho missionário, a visão missionária de Deus. A visão de Deus não estava só em Israel, nunca, desde quando ele faz aliança com Abraão, ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui é um aspecto de abrangência da graça de Deus, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome. No 44, 45 ele diz, fazes justiça aos que saírem para as guerras e orarem voltados para este lugar. Israel fazia muito isso, meus irmãos, saía para a guerra, para a luta, eles paravam e oravam a Deus, e eles levavam normalmente a arca, em alguns momentos levavam a arca, e a arca os acompanhava. Deus permitia isso, né? Só houve um tempo em que os filisteus tomaram a arca, lá no tempo do sacerdote Eli, com seus filhos, cheios de pecado, cheios de tolerância, né, com o pecado, e de repente eles vão à guerra, e já estava perdida essa guerra de antemão, na verdade, né? E lá eles são derrotados, são mortos, e a arca é tomada, e fica muito tempo nas mãos deles. No 45 ao 50, do 46 ao 50, ele diz que quando, por causa de pecarem contra o Senhor, forem levados cativos, e onde estiverem, eu me lembrei muito da Babilônia, né? Orarem ao Senhor em confissão de pecados e verdadeiro arrependimento. Ele usa a expressão assim, os textos, né? 47 e 48, parte de cada um. Diz assim, quando caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, ele vai dizer, olha, perdoa o teu povo. Isso é maravilhoso, meus irmãos, a gente olhar para isso, um texto de mais de 3.000 anos atrás. Ele termina dizendo, falando de alguns motivos. Primeiro, no verso 51, porque este é teu povo. Este é teu povo. Pessoas que o Senhor chamou para serem teus servos. Então, e também, ele fala assim, para que o Senhor esteja presente, a atenção do Senhor, de fato, esteja presente neste lugar, e seja perceptível pelo teu povo, que vem aqui orar ao Senhor, né, no verso 52. E ele termina, porque o Senhor mesmo os separou dentre todos os povos. Foi Deus que separou, foi Deus que fez tudo isso. Meus irmãos, graças a Deus. Experiência pastoral, a gente conversa com muitas pessoas, às vezes algumas delas em estado de problemas, eu não falo só pecado, mas assim, estado de problemas intenso, claros, reconhecidos, mas às vezes a gente percebe que falta ainda aquele momento com Deus em que produza no coração dessa pessoa profundo arrependimento, para que ela proceda em acordo com a vontade de Deus. Porque às vezes a gente tem aprendido ao longo do ministério que choro não significa muito em termos de arrependimento. Eu já vi muita gente chorar, meus irmãos, e continuar no pecado.
Choraram, e aconselhados, abraçados, mas orientados para o verdadeiro arrependimento. Não, mas ainda quero ficar no pecado. Eu estou dando esse exemplo para a gente perceber que o que Salomão está falando aqui na sua oração é coisas que para nós tem que ser verdade. Arrependimento é arrependimento. Deus espera arrependimento de nós. Confessarmos a Deus verdadeiramente nossos pecados, nossas faltas, para nós recebermos de Deus os benefícios. E não tem um coração mais saudável, uma terra mais fértil para o Espírito Santo de Deus do que um coração arrependido. É uma terra fértil, meus irmãos, para Deus trabalhar. Uma igreja arrependida, uma igreja que entende isso, que ela vive isso intensamente. Arrependimento, confissão. Nós procuramos sempre fazer um momento de confissão aqui, para que isso seja um aprendizado também para a igreja. Porque Davi fala isso, né? Deus não recusa um coração contrito, um coração arrependido. Deus não recusa. Davi sabia quem era Deus, Salomão também aprendeu isso, e nós, meus irmãos, aprendemos também. Que Deus nos ajude, para que a oração que nós levantarmos aqui neste lugar, mas também no lugar onde nós estivermos, Deus ouça a nossa oração, e Deus opere em nossas vidas de forma favorável a Deus, não a nós, favorável a Deus, de forma que Deus seja engrandecido, louvado e glorificado, e às vezes nos custe alguma coisa, mas se Deus for glorificado. Eu cheguei a falar uma vez para alguém, eu falei, olha, qual é o peso, né, da sua confissão, do seu pecado, né, nesse caso não era só diante de Deus e diante de quem você ofendeu, qual é o peso disso, qual é a consequência maior que isso pode gerar? Aí a gente ficou pensando, ficamos pensando ali, qual é a consequência maior que a falta da sua verdade pode gerar? Bom, a maior pode ser isso assim assado, olha, é grave, e aí? Conserta ou deixa para lá? Conserta, sempre conserta, é assim que Deus age, e Deus espera. Contudo, meus irmãos, Deus é maravilhoso e misericordioso, e ainda assim Ele cuida de nós, Ele nos abençoa. Isso é um exemplo para nós olharmos, né, que sempre temos confissões, mas saber, talvez, quem sabe aqui, um bom exemplo, né, de um Deus que cuida de nós, um Deus que não se distanciou do seu povo e dos seus filhos, é o Deus presente, e que isso console os nossos corações, que a nossa confiança em Deus seja enorme, talvez muito mais do que exageros, né? A gente fica falando que isso ou aquilo pecado, é nós termos nosso coração consolado por Deus, saber que Deus nos ouve e cuida de nós, quando nós falamos com Ele das nossas necessidades, né? Dos nossos pecados, que seja, das nossas alegrias, Deus nos ouve. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos ajude, meus irmãos, a caminharmos com Ele. Precisamos ser de fato servos fiéis, Deus possa trabalhar o nosso coração. Amém.